Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos livros da Bíblia. Nós temos feito um apanhado geral, um resumo de cada livro, para que você possa conhecer mais ou menos o conteúdo, a cronologia, saber os assuntos de que se trata cada livro, mas para que você tenha mais vontade ainda de conhecer especificamente, ler cada livro com mais detalhes, porque a palavra de Deus é muito rica e tem muita informação, muita revelação de Deus em cada livro, em cada versículo, em cada capítulo. Mas para que você possa ter um panorama geral, uma ideia geral dos livros da Bíblia, então eu estou trazendo aqui um resumo para vocês praticamente toda semana. Hoje é o dia do livro de Salmos. Salmos são cânticos que foram coletados e colocados em um único livro. Esses cânticos, eles expressam a alma do salmista, ou seja, daquele que faz esse cântico, que faz essa oração, que depois muitas vezes se torna musical, e que reflete estados de alma, estados de espírito, situações que a pessoa atravessa, como que eles conseguiram atravessar, como Deus os ajudou. Tem muita informação para quem está necessitando respostas na sua alma, no seu espírito para várias situações da vida. Não teve um único escritor do livro de Salmos, são vários escritores. O que teve maior quantidade de salmos escritos foi o rei Davi. Por isso que muitas vezes a gente fala os salmos de Davi, o livro de salmos é do rei Davi. Não é bem só o rei Davi que escreveu. Eu fiz aqui um resuminho dos autores, né, que escreveram salmos. Eu vou ler aqui para vocês. Então, Davi, por exemplo, tem 73 salmos dos 150 que existem. Então, você veja que a maioria, né, é dele. É quase metade dos salmos foram escritos por Davi. Asaf, que era um levita também, um dos líderes ali dos levitas, ele tem 12 salmos que ele escreveu. Então, você vai ler lá embaixo, Salmo de Asaf e tal, né? Toda vez que tem um título ali, você vai saber de quem que é. Tem também os filhos de Corá, né? Esses filhos de Corá também eram levitas e eles escreveram ao todo 11 salmos. Tem 2 salmos que é do rei Salomão, que é do filho de Davi. Tem um salmo que é de Moisés. Será que você sabia isso? Que Moisés escreveu um salmo? Pois é, o salmo de Moisés é o salmo 90. Tem o salmo de Etã, que também é um salmo só, o salmo 89. E tem os salmos indeterminados, ou seja, são cânticos que foram coletados, que foram inspirados por Deus para o povo daquela época, mas que não se identifica aqui qual que é o autor. Esses indeterminados são 50 salmos, mas todos eles em concordância uns com os outros, inspirados pela palavra de Deus e podendo te ajudar em diversos momentos da sua vida. O livro de Salmos, ele contém expressões, por exemplo, de uma alma angustiada, de uma alma que está com medo. Então, tem salmos que falam sobre o medo, outros falam sobre angústia, outros falam sobre depressão, vários tipos de sintomas depressivos, outros falam sobre ansiedade. Então, veja, várias coisas hoje que são atuais na nossa vida, que as pessoas passam, que elas têm que atravessar, está escrito aqui nos Salmos, como eles se sentiam e depois como Deus respondia, como que eles tiveram um livramento de Deus de tudo isso, né? Fala sobre alegria, não fala só sobre coisas tristes, né? Então fala sobre estados de alegria, de êxtase que o salmista estava, fala sobre agradecimento de coisas que aconteceram na vida deles, fala sobre livramentos, por exemplo, de inimigos, de guerras, de situações contrárias ali ao salmista, livramentos de calúnias, de pessoas que falavam mal, que inventavam situações. Tudo isso você encontra no livro de Salmos. Fala também sobre como nós devemos louvar ao Senhor, fala sobre momentos ali em que eles estavam intensamente agradecidos a Deus e louvando e adorando a Deus por quem Ele é e por todas as grandes obras que Ele faz. Então, tem muitos que falam sobre nós celebrarmos a Deus com júbilo, com cânticos, com adoração. É muito interessante, você precisa ler esse livro porque ele reflete a alma humana.
Todos os nossos conflitos, todos os nossos problemas, todas as nossas emoções, das piores às melhores, e da presença de Deus em todas elas, e como Deus nos acolhe, como Deus tem misericórdia, como Ele nos livra em todas essas situações. Todos eles têm algo específico que nós vamos estar ali meditando. Alguns falam sobre momentos de desesperança, né? Como alguns que falam sobre e agora para onde olharei, né? Deus estará à minha frente, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, ou seja, como é bom estar na sua casa, como é bom nós termos alguém a quem recorrermos quando temos situações de grande angústia. Né? E ele fala lá, até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Tem salmos que falam sobre a vaidade dos ídolos, sobre como você acreditar numa estátua, ou num ídolo, ou num santo, ou num guia, ou em qualquer outra entidade que não seja o Senhor, como isso é vão, como isso não leva a lugar nenhum. Então ele fala ali também contra a idolatria. Tem outro que fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Certamente o meu socorro vem do Senhor. Situações em que a pessoa não vê saída. Você está assim numa situação que você está ali no fundo do poço, ou você está num túnel escuro e você não vê a saída, você está passando por uma situação que você acha que você nunca mais vai ser feliz. Pois então, ali tem textos inspirados por Deus para te ajudar a vencer essas situações. Então, os salmos são várias reflexões, né, da alma humana inspiradas por Deus, mostrando que as angústias são próprias do viver. Até mesmo Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós vamos vencer com ele. Então, esses salmos que sejam grande bênção na tua vida, que você possa ler um por um. Você sabe o que você pode fazer? Cada dia você pega um salmo e leia. Ele é muito interessante, assim, você vai pegar aquele salmo, vai meditar, né? Que nem eu falo, vai mastigar aquele salmo, vai observar. Se preciso, pega um versículo de cada vez e fica meditando naquele dia, porque isso vai trazer riqueza espiritual para a tua alma. Vai trazer formas de você saber como agir nas situações. Salmos é um livro muito interessante, muito rico em todas essas informações. O livro, né, de Salmos, ele é dividido assim didaticamente em 5 partes, né? Então, por exemplo, o livro 1 é do capítulo 1 até o 41. O livro 2, do 42 ao 72. O 3, do 73 ao 89. O 4, do 90 até o 106. E o 5, do 107 ao 150. Por que eles fizeram essa divisão? Para ficar mais fácil, né, de encontrarmos ali os salmos, às vezes por questão de como é que fala? Os textos são parecidos, são situações parecidas ou são escritos por determinadas pessoas, então eles são meio que divididos. Você vai ver isso lá dentro do livro de Salmos. Mas isso, na verdade, é mais uma divisão didática para que, se você quiser decorar mais ou menos onde que estão as coisas. Porém, o importante é você conhecer a palavra de Deus que está lá dentro. Não precisa decorar, mas você automaticamente vai acabar sabendo onde estão aqueles salmos mais, né, interessantes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, me fará deitar por verdes pastos, me levará a águas tranquilas. Ou então aquele salmo muito conhecido que todo mundo deixa a Bíblia aberta, né, o Salmo 91, do esconderijo do Altíssimo, né? Não temerei contra lá as batalhas espirituais da vida. Mas assim, na verdade, cada um deles vai se encaixar na nossa vida em determinado momento. Então eu te convido a ler esse livro tão rico, tão precioso. Ele não tem uma cronologia de começo, meio e fim, porque cada um deles trata de um assunto. Então, quando você for falar assim, Salmos, não é Salmo capítulo 1, Salmo capítulo, não. É Salmo número 1, Salmo número 23, Salmo número 91, Salmo número 150, porque são canções, são poemas, são pensamentos, são reflexões separadas e que cada uma serve para um propósito definido.
Então, que o livro de Salmos possa abençoar ricamente a sua vida, que Deus possa manifestar ali dentro da sua leitura algo que você use para a sua vida no presente, porque a palavra de Deus é viva, penetrante, mais do que uma espada de dois gumes, e divide entre a alma e o espírito. Deus sabe de tudo que nós sentimos e de tudo que nós pensamos, por isso Ele sabe de tudo que nós precisamos. E o Senhor é rico em misericórdia e em amor pela nossa vida. Então, que você seja abençoado, que você tenha uma semana linda, cheia das grandes bênçãos de Deus para você e para sua família. E na semana que vem, nós vamos estar falando sobre o livro de Provérbios, que também é outro livro excelente, um dos meus preferidos. Mas a gente vai comentar na semana que vem. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês e a sua família nessa semana. Amém.